Bom dia. Bom dia. Só peço para só venho aqui avisar que em 3 minutos a gente começa e aí eu vou fazer as apresentações. Então, em 3 minutos a gente inicia. Bom dia, galera. Recado rápido. Alunos do IFE que ainda não assinaram a lista de presença podem realizar a inscrição para certificação via Swap. Você não precisa fazer o cadastro direto com o seu RQ. Você entra na página inicial, clica na setinha do lado e realiza a inscrição no evento. Para a comunidade externa que ainda não assinou, no final nós estaríamos disponibilizando a lista ali perto da porta de entrada e saída. Aí vocês podem fazer a inscrição. Obrigada. Bom dia. Perdão o nosso atraso, tivemos alguns imprevistos. Bom dia a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, para o segundo Fórum de Atualização do Plano Diretor de São Roque.
eu quero aqui informar que, infelizmente, a live não vai poder ser feita por conta de equipamentos, problemas nos nossos equipamentos, mas ela está sendo gravada, é isso? Ela está sendo gravada para que possa ser acessada depois. O evento ele se trata do segundo momento de contribuições para o debate público em relação às políticas públicas de desenvolvimento urbano do município de São Roque e da região. Nesse momento, convidamos para compor a mesa do segundo Fórum de Atualização do Plano Diretor de São Roque as seguintes autoridades. Do Instituto Federal, o diretor-geral do Instituto, o senhor Frank Viana Carvalho. Da Prefeitura do município, representando o Departamento de Planejamento, o arquiteto urbanista, senhor Efraim Silva. Da Câmara do Município, doutora Cláudia Rita Duarte Pedroso. E senhor Paulo Rogério Nogueirini Júnior, é assim que se pronuncia? Da sociedade civil, o geógrafo professor Dr. João Giannini, da Estação Mailasque. A engenheira Eudeia Souza, representante do Conselho Gestor do APA Itupararanga. E convidados da USP e IFAM. A professora mestre Raquel Neri, que teve alguns imprevistos, ou está aqui já? Ah, certo. Ela é arquiteta urbanista da Superintendência do IFAM São Paulo, com experiência em docência na graduação e pós-graduação de arquitetura e urbanismo em cursos livres, arquiteta pela FAO Mackenzie e mestre pela FAO USP na linha de pesquisa projeto Espaço e Cultura, especialista em gestão de bens públicos e atua no IFAM São Paulo na contemporaneidade. Como último convidado, nós temos o professor Dr. Nabil Von Duque, arquiteto urbanista, professor titular na FAO USP, formado na Universidade de São Paulo, Agora solicitamos a todos os presentes que se coloquem de pé para a execução do hino nacional e do hino do município de São Roque. E logo em seguida eu passo a palavra para o senhor diretor-geral Viana Carvalho.
privilégio recebê-los aqui para esse segundo fórum, né? Tivemos um primeiro semestre com um debate técnico, aprofundado, inteligente, e agora o segundo, essa oportunidade que estamos tendo, agradecemos, já foram ditos os nomes que estarão aqui à frente, né? E temos também o nosso mediador que organizou o evento e teve a ideia de trazer também essa discussão. Aqui é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Vamos trazer discussão técnica, né, para que essas ideias sejam apresentadas, sempre num clima de respeito às ideias, ao debate construtivo para o benefício da cidade de São Roque. Então é uma honra para nós e um privilégio receber a cada um de vocês aqui. Então, parabéns ao município, parabéns aos organizadores, aos palestrantes, aos que vão falar, apresentar as ideias, né, e todos em defesa do município. Muito obrigado. E eu falei de quem está organizando, que é o Rafael, o Fabrício, o Bob, né? E o Bob já tem que vir para frente já, né? Porque ele que organizou. Então vou entregar o microfone para o Bob. Vamos agradecer a cada um de vocês. Eu vou estar acompanhando aqui, caminhando um pouquinho ali, bem tranquilo. Todo mundo é muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, gente. Pessoal, bom dia aí, né? A todas, todos e todas aí. Muita satisfação a gente conseguir organizar e promover esse evento. Agradecer muito aqui a mesa, né? De participar, de estar vindo, o poder público, de trazer representação, tanto do executivo quanto do legislativo. É uma grande satisfação, né? Dizer um olá, um bom dia para vocês aí, todas as autoridades presentes. A gente não vai citar uma por uma, porque tem bastante gente, nós precisamos debater, a gente precisa avançar, né? E os tempos aqui estão bem curtos, né? Agradecer também à direção pela oportunidade de nos ceder esse espaço. Como o professor Frank falou, aqui é uma instituição de educação, uma autarquia federal, é uma facilitadora, é uma mediadora do debate. Esse é um debate caro à cidade, né? São Roque está no contraforte aqui do Planalto, né? Uma área de montante importante aí, né? Para as primeiras cidades da depressão, para outras cidades do entorno. Então a discussão aqui ela é muito mais ampla, ele tem esse aspecto regional, né? Ele tem esse caráter socioambiental, ele é técnico, mas ele é também político, né? Porque na essência é isso, as coisas não se separam, não há essa divisão, por mais que a gente queira colocar as coisas nas caixinhas, né? Agradecer os convidados que vieram aí, né, distante, né, para fazer essa fala, o professor Nabil, a Raquel está aqui conosco, os vereadores, né, presentes aí, é com muita satisfação, né? E eu queria lembrar que o primeiro fórum, ele foi promovido em conjunto com os estudantes e agora também, né? Nós temos geografia urbana que a gente trabalha, né? A gente tem sociologia, filosofia, tem disciplina das ciências naturais, a gente trabalha esses conteúdos e essa é a oportunidade de eles estarem presentes, participarem, né? O folder, a divulgação, toda essa organização, a comissão audiovisual são nossos estudantes, pessoal do ensino médio técnico, né? Profissionalizante aí, em distintas áreas, do tecnológico, do superior e também temos a pós-graduação, né? Então esse evento, ele tem também esse caráter formativo, acadêmico, né? Ele é importante como um processo de transformação mesmo, de participação, né? De apropriação de conhecimentos, de conteúdos, né? E de qualificar ainda mais essa urbanização tão caótica, né? Tão problemática historicamente que a gente teve. Tá? Então, sem delongas, agradeço todo mundo por estar aqui, né? Eu acho que é um privilégio a gente poder, num dia como esse, uma terça-feira pela manhã, estar discutindo os destinos da nossa cidade, né? A TV Tem, que está chegando aí também, né? Sejam bem-vindos, que ajuda nessa comunicação, né? E repercute aqui em toda a nossa região. Então, é um grande prazer. Aí a gente pensou numa proposta, isso é um fórum, né, pessoal? O caráter de um fórum é discussão, é debate, né? E os tempos são bem curtos aí, né? Então, nós pensamos aí, por poder público, né, 20 minutos iniciais, dividido entre 10 para a Prefeitura e para a Câmara, né? Então é um tempo de representação, né? Não é um tempo pessoal, particular, é um tempo de representação. Na sequência, a professora Raquel, a gente tinha pensado, professora, né, 30 minutos, mas por conta do atraso, um pouco do início, eu queria ver com vocês a possibilidade de fazer de 20 a 25 minutos, né, para que todos tenham alguma qualidade de fala, né, e aproveitando também o professor Nabil, né, na última fala, então a gente começa com o poder público, vai para a Raquel com 20, 25
e fecha aí com o professor Nabil também com 20 a 25, tá, professor? Porque depois a gente abre para plenária, né? E no meio também das duas falas mais técnicas, né, representando as instituições acadêmicas, né, instituições técnicas aí também como é o IFAM, a gente tem o professor João, né, da Estação Mailasque, e a Deia na sequência. Eu acho que o João trazendo mais esses aspectos mesmo locais, a gente pensou numa dimensão de escala aqui para articular também as falas, né, e a Deia trazendo mais esse elemento regional, né, já que ela está aqui representando também o conselho lá da APA, né, de Tupararanga, que aí pega vários municípios, né? Os patriotas aí, né? Então eu vou passar já a palavra, né? E agradeço vocês, né? E depois a gente vai abrir as inscrições aí para poder a plenária, né? A professora Vivian, tá? Que é a nossa coordenadora aqui do curso de gestão. Aproveitando para agradecer, viu, Vivian? Tanto o curso de gestão ambiental quanto o curso de biologia, né? Pelo apoio e acompanhamento nesse processo de construção também do evento, né? No primeiro momento foi mais os médios, nesse momento o superior aí, o evento é mais direcionado e também conduzido a eles. Então a Vivian vai pegar as inscrições, tá? Para que a gente faça aí uma meia hora, 40 minutos de plenária final, como, né? Com decorrer com questões, não precisa ser pergunta, né? É um fórum, então vocês podem colocar também assertivas, tá? E a mesa, quem quiser responder depois, fica muito à vontade. Pessoal, a lista aí de presença está passando, tá? Depois ou pega ali com o pessoal da comissão audiovisual, para que vocês recebam o certificado e a gente tenha um controle também, né? E quem sabe materialize aí algumas problematizações, alguma carta, né? Para dar um apoio no sentido das ideias aqui que a gente vai debater, que a gente vai ponderar, né? Então eu vou passar inicialmente para o executivo, né? Vou passar aqui para o nosso colega, né? do Departamento de Planejamento, né? Tá bom? Opa. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer o convite aí para a participação desse evento e dizer que nós estamos aqui, não estou sozinho representando aqui a equipe de revisão do plano diretor, mas estou juntamente com o Dr. Bruno, Dr. Rafael, o engenheiro Davi e a técnica e ambiental, a Giovana também, que é fruto dessa casa aqui também, do Instituto Federal, e está aí a nossa equipe agora de planejamento também. Quero agradecer a presença de todos, é tão importante essa discussão, e realmente de uma lei tão importante para o município, e nós viemos aqui hoje com um grande intuito realmente de ouvir, participar e principalmente ouvir. Nós estamos aqui no intuito de ouvir a todos, ouvir o que cada um vai falar, as considerações, e a participação de cada um é muito importante, porque nós estamos numa construção coletiva. E o plano diretor realmente ele vem de uma revisão. Nós não estamos criando um novo plano diretor, nós estamos criando algo do zero, um novo conceito, uma nova estrutura. Não, é uma revisão. É uma revisão que era para ter acontecido há muitos anos atrás, como prevê a lei, hoje de 4 em 4 anos. Porém, de 2006 até lá então, uma grande revisão com esse porte não aconteceu. Automaticamente, as cidades são orgânicas, as cidades desenvolvem, independente das leis ou não. Se não tiver uma lei, a cidade vai continuar crescendo da mesma forma. Com a lei, ela vai crescer no mesmo sentido. Então, nós partimos da premissa o quê? Nós estamos 17 anos atrasados. Isso gera diversas problemáticas. Então, assim, a maior problemática hoje é o fato da não revisão. Isso gera diversos transtornos de parcelamento, diversos transtornos ambientais, sempre voltados aos transtornos na parte de crimes, tá? Porque toda vez que você faz algo em consonância com a lei, nós estamos falando de um crime, não de algo regular. Se nós seguimos a regularidade, tudo é um mundo mais próximo do ideal ou do idealizado na época da construção dessa lei, que foi em 2006. Então, nós estamos aqui participando para ouvir realmente essa construção, é muito importante. E a revisão, né? Mas por que uma revisão? Revisão, nós já temos uma lei, então nós temos que partir do que temos hoje. O que necessita? O que mudou? Qual que é a defasagem? O que precisa ser atualizado? O que mudou no município nesse período, nesses 17 anos aí após a lei de 2006? O que pode ser melhorado para construir? E o ideal realmente é que essa revisão continue a acontecer periodicamente. Então, assim, não é ter um grande lapso no tempo como nós tivemos nesse período, porque as construções, as discussões, elas têm que ser contínuas, né? Então, temos que realmente sempre cobrar as revisões, para que elas aconteçam, porque muitas das vezes o que nós decidimos hoje, chega daqui a 4 anos, muda o cenário do município, daqui até 8, 10 anos, aconteça uma mudança no município, precisamos adequar, mudar. Então, o plano diretor é uma discussão contínua, é uma construção coletiva, nós partimos muito por isso, pela construção coletiva, ouvir a todos são importantes, e temos diversas opiniões sobre o mesmo assunto. E aí sim, nós temos que ponderar e chegar num acordo ou no projeto final. Então, assim, realmente muitos tratam o plano diretor como o fim do mundo, no sentido de que, no plano diretor não muda. Não é isso.
Nós temos ferramentas, estudos, o que está aplicado de 2006, nós estamos estudando agora, basicamente no que foi aplicado, na aplicação do dia a dia. Essa equipe que eu citei para vocês trabalha diária e diretamente com a lei. Então, assim, nós sabemos exatamente todas as problemáticas, o que funciona, o que não funciona, o que precisa mudar, o que precisa melhorar, quais as seguranças da parte ambiental, apesar que a parte ambiental em si não é objeto de discussão ou revisão nesse momento. Nós temos nosso plano diretor ambiental aprovado em 2020, ao qual não é objeto dessa revisão, e qual já é aplicado diretamente em todos os projetos que estão acontecendo no município hoje. Então, hoje, falando da parte de planejamento do município, eu sou da divisão de urbanismo, tem o pessoal aqui do núcleo de regularização imobiliária, da parte ambiental e de aprovação de projetos. Qualquer projeto vai começar, primeiro a parte ambiental. A gente olha as diretrizes urbanísticas, vê a parte ambiental. A parte ambiental é o carro principal, desde que temos a parte urbanística. Essa atividade pode ser executada ali? Pode, mas a parte ambiental é o carro-chefe. A parte ambiental não pode. Então, sim, a segurança ambiental é a primordial. Isso falando hoje do que acontece. Por que já acontece isso, Efraim? Porque a questão do plano diretor ambiental, das leis da APA, estadual e federal, elas já estão vigentes. As leis vigentes são aplicadas dentro do município. Tem muitas pessoas que confundem a questão de parcelamento irregular ou de crime ambiental com desmatamento como lei vigente. Então, realmente, novamente, as pessoas que cometem erros ou crimes, elas não seguem leis. Então, sim, nesse momento, nesse projeto, juntamente aqui com meus colegas do Legislativo, nós trabalhamos dentro da lei. Jamais em algum momento a gente consegue regrar a parte da impunidade, mas sim a gente consegue gerar artifícios ou documentos ou instrumentos urbanísticos para controlar e punir e sim fiscalizar em cima disso. Então, nós partimos desse momento. Eu estou muito feliz aqui de estar com todos vocês aqui para conhecer. Nós do Executivo estamos sempre de portas abertas para quando for necessário, para conversar e discutir. Muitas pessoas nos procuram, órgãos e entidades, e eu quero agradecer mais uma vez a participação. Agradecer, viu, a fala, né? E aí depois, pessoal, abre para a plenária, né? As questões estão aí, a gente vai dialogando. Vou passar agora para o Legislativo. Pode começar com você, Paulinho? Tudo bem? Pode ser. Vou colocar só o timer aqui, porque senão a chance de eu passar o tempo e prejudicar a vereadora Cláudia é alta. Alguém consegue colocar fácil? Bom, bom dia a todos e todas aqui presentes. Queria cumprimentar a mesa, o professor Nabil, a Raquel, nossa grande colega do IFAM, que além desse currículo maravilhoso que foi lido, ela é uma grande defensora do sítio de Santo Antônio e outras casas bandeiristas que tem aqui na nossa região, isso há muito tempo. Professor Rafa Bob, a qual junto com o professor Rogério cumprimento todos os docentes aqui, vereadora Cláudia, minha colega de Câmara, Efraim, representando aí a Prefeitura, e também aproveitar para cumprimentar todos os estudantes aí no nome do Grêmio Estudantil Mário de Andrade e o Conselho da APA aqui através da DEA. Eu queria trazer aqui, dentro da contribuição do processo legislativo em relação ao plano diretor, as formas de fomento da participação que o mandato tentou fomentar durante essa discussão. Desde que esse projeto chegou na Câmara Municipal, e antes, no fomento das audiências públicas pelo Poder Executivo, nós apresentamos algumas problemáticas em relação à metodologia da construção do projeto e à participação popular, e sobretudo algumas propostas no que diziam sentido à redução da área rural e outros pontos que propunham um município distante do que a gente tem hoje, sem de fato ter um diálogo devido e necessário com a sociedade civil. E isso movimentou o mandato a propor alguns requerimentos, muito em conjunto com Pedro Cuba, que é uma liderança ambientalista que a gente tem aqui no nosso município, acho que não está presente hoje, mas participou do primeiro fórum que foi elaborado pelo Instituto Federal, e esse requerimento questionava tanto a parte da participação popular, como a questão do contrato e outras dúvidas que a sociedade civil vinha levando para o mandato e foram institucionalizadas através desses instrumentos que foram respondidos. Em segundo, nós questionamos justamente o regime de urgência meses atrás, sobre a revisão do plano diretor, alegando que uma atribuição que o Executivo tem de fazer essa exigência não cabia no momento de um projeto que exige uma ampla discussão. Posteriormente, alguns vereadores se somaram nessa luta, como o vereador Nilton e o vereador Marquinhos Arruda, que fizeram esses documentos, mas a gente havia feito essa solicitação e foi reforçada após a solicitação deles. E também uma preocupação imediata com o patrimônio histórico do nosso município, que foi fomentada através de uma reunião que a gente teve
com o pessoal do IFAM, a Raquel estava presente, o Danilo, superintendente também. Nós falamos sobre o plano diretor, sobre o patrimônio histórico do nosso município, todos os patrimônios que a gente tem aqui, formalizou uma solicitação para o IFAM se manifestar sobre o plano diretor de São Roque através do ofício 1591, que veio um parecer técnico feito pela Raquel, muito bem embasado. A partir daí, o mandato se colocou em duas posições. Tinha uma articulação da sociedade civil acontecendo em relação a isso, que era crucial para que essa movimentação chegasse ao seu objetivo, que era propor um plano diretor horizontalizado. E o mandato se colocou numa posição de ponte, uma posição institucional, de diálogo, que é o que o legislativo tem que fazer. Se abriu à sociedade civil, recolheu essas demandas, dialogou com a maioria dos conselhos municipais pertinentes, ou através de lideranças que compunham o conselho, ou formalmente através da Comissão de Meio Ambiente junto com a vereadora Cláudia, e todas essas solicitações foram mapeadas junto a plenárias feitas na Câmara Municipal, comentada pelo mandato, na Estação Mailástica, uma tentativa de levar para outros bairros que não deu certo, quem sabe agora a gente consegue. E também o laboratório participativo, que é uma ferramenta que a gente tem no mandato desde que nós fomos eleitos, inclusive para falar sobre orçamento público, outras maneiras de levar esses debates mais complexos para a população de forma simplificada e atender essas demandas. A gente chegou a 23 sugestões de alteração na redação do plano diretor. E a partir daí começou um diálogo com o Poder Executivo para que a gente pudesse consensuar em alguns pontos e conseguir ter voto para conseguir passar essas alterações numa construção de um plano que era minimamente mais participativo. Em razão disso, o curto prazo, vários temas não puderam ser debruçados, mas a gente teve uma ação judicial da sociedade civil que suspendeu a votação do dia 5, deu mais tempo para a gente. No entanto, essa votação, essa suspensão dizia respeito apenas à votação do plano diretor. Significa que a Câmara tinha colocado uma defesa que poderia ser a qualquer momento julgada e a votação dada como procedente. Ou a Prefeitura colocado uma defesa, como colocou, ter sido julgada, dado como procedente e a votação voltaria a ocorrer. Ou então, a Prefeitura atender minimamente, de forma não tão ampla, superficial, as exigências colocadas dentro da decisão judicial e a gente ter novamente o rito sendo tomado dentro da Câmara sobre o mesmo assunto. Por que isso é problemático? Porque as emendas, embora elas tenham um papel crucial na democracia, elas não podem avançar, por exemplo, sobre as manchas urbanas, que é o grande debate do plano diretor. E é por isso que uma conversa ampla, do qual vários vereadores participaram, a base do governo, mas eu, vereador Nilton, vereador Marquinhos Arruda, que não compomos a base do governo, participamos, chegamos à conclusão que o melhor a se fazer era a retirada do projeto. O prefeito Butuíssa também entendeu isso e retirou o projeto. E as críticas se cabem, porque o projeto de fato foi tocado de forma não participativa. Mas é também necessário entender que essa decisão foi de crucial importância. E agora a gente precisa avançar ainda mais nas conversas para que esse processo, como ele atendeu, disse que vai fazer uma audiência pública em cada distrito do nosso município, que é uma solicitação do mandato do projeto de resolução número 25 que a gente propôs, é também avançar sobre o núcleo gestor participativo, para que toda essa discussão seja ampliada e dialogada em conjunto com a sociedade civil, que é representada devidamente pelos conselhos. Qual cumprimento aqui a Marília, do Conselho de Desenvolvimento Rural, e a Adriana, do Concidade, que também está aqui presente. Não visualizei outros conselheiros aqui, mas cumprimento a todos os nomes delas. Obrigado, avancei um pouquinho, peço desculpas. Obrigado, Paulinho, no limite do tempo, né? Efraim também agradeço. Vou passar agora para a doutora Cláudia fazer as considerações também, né? Vamos tentar ficar aí no tempo a gente seguir, né? Na risca. Obrigado. Bom dia. É com grande prazer que nos encontramos aqui com a plateia cheia, né? Com esse ambiente lotado de pessoas interessadas em discutir os próximos passos para o crescimento de São Roque. Cumprimento a todos os presentes na pessoa do Dr. Rafael, aqui nosso professor, e de todos os demais. Eu gostaria de dizer que não vou falar do meu mandato ou da forma como eu encaro as coisas. E a explanação do que já aconteceu, o Paulinho foi bastante feliz e já colocou. Eu acho que o que importa é o que nós vamos fazer daqui para frente. Eu gostaria também de pontuar que está presente o vereador Júlio Mariano, que chegou um pouquinho atrasado, mas também está aqui entre nós, e que faz parte também dessa discussão e tem também se debruçado sobre isso. De toda forma, eu gostaria de colocar
realmente Efraim, Paulinho e todos os demais. 17 anos de atraso na discussão de um plano diretor deixa todo mundo muito perdido. Nós precisamos de segurança jurídica. E é essa segurança jurídica que faz com que as pessoas saibam onde pode, como pode. Muitos sabem, mas não cumprem. Mas nós precisamos ver que nesses 17 anos a cidade realmente cresceu. E não cresceu da forma que talvez nós gostássemos. Não cresceu da forma regularizada como deveria ter sido, porque muitas pessoas infringiram as regras e as leis e estão respondendo judicialmente por isso. Mas não basta, nós precisamos desse direcionamento. São Roque precisa atender à necessidade da população. São Roque precisa atender ao uso razoável, ao uso social da propriedade. Nós precisamos, sim, de regras claras para o crescimento direcionado, regrado e que atenda a todos, porque a nossa população é feita de pessoas que têm necessidade de moradia, é feita de pessoas que têm necessidade e querem a preservação ambiental. Nós precisamos atender tanto aqueles que estão na zona rural, tanto aqueles que estão na zona urbana. E fica aqui um questionamento para aqueles que vão fazer uso da palavra explicando as coisas, a discussão da ruralidade, a discussão de que o rural é ou não o único que garante a preservação ambiental e até que ponto nós estamos precisando ir. Procuramos dar de toda forma, como presidente do Conselho da Comissão de Uso e Parcelamento do Solo, a maior transparência possível. Estivemos dispostos e acessíveis na Câmara para todo e qualquer cidadão e cidadã que nos procurasse. Provocamos reuniões 2 vezes, primeiro pela própria Comissão de Uso e Ocupação e depois pela Comissão de Educação, promovida pelo presidente, que é o Paulo, para que nós pudéssemos ouvir e compor. Ninguém está aqui que não seja no terreno e interesse de buscar os melhores caminhos para São Roque. Eu agradeço a presença de todos e, mais que isso, parabenizo, porque realmente é na união, no debate e na discussão que se elege políticas públicas que realmente atendam a todos. É através da manifestação de todos. Muito obrigada. Pessoal, então a gente fecha o primeiro bloco, né, um bloco de falas aí do poder público local, municipal, inicialmente aí com o Efraim, né, que é técnico aí do departamento, falando bastante, né, dessa necessidade legal de atualização, da possibilidade de ouvir a todos, de ampliar, né, e fazer essa gestão democrática, né, de forma coletiva. E também a respeito, né, das questões ambientais pontuadas aí, né, que acaba, conforme ele mesmo colocou, não sendo aí uma parte central ou uma preocupação maior diante do próprio plano diretor ambiental, do plano setorial que já veio se desenvolvendo aí nos anos anteriores, né, e ele é bem amplo, né, tem um escopo que foi bastante discutido também. Então essa foi a colocação inicial aí do Efraim, né? Agradecer mais uma vez a presença, né, da prefeitura aqui na mesa conosco. E na sequência, então, tivemos o Paulinho, né, fazendo, né, essas colocações, a parte contextualizando, acho que toda a comunidade do desenvolvimento, né, do plano, das principais problemáticas, né, até a situação de ser impetrado, né, o processo aí de ação civil, e hoje ele está parado, né. Ficou uma dúvida aqui, até estava comentando com o professor, depois acho que para o final a gente pode comentar da questão se realmente voltou já para o executivo, né, se isso já saiu da Câmara e retorna para que possa ser ampliada aí as discussões. E, por fim, né, a doutora Cláudia fazendo uma fala bastante coerente, ponderada, chamando, inclusive, a atenção para as irregularidades que a gente tem dentro hoje do território, a necessidade, né, de regularização e a importância da gente pensar ruralidade e urbanidade, né, na nossa sociedade, que hoje são bastante complexas, né, essas relações. Então, na área rural eu tenho condomínios, né, que muitas vezes há o predomínio na zona rural de elementos claramente urbanos, né, segunda residência, né, atividade de turismo. Então, trouxe chamando a atenção nessa perspectiva. E aí, dando sequência e pensando nesse modelo que a gente pensou,
A gente vai trazer a Raquel Nelly, né, que é do IFAM, é uma técnica, e que vai nos ajudar aqui também a pensar, e aí o tempo um pouco mais amplo, um pouco mais estendido, né, por conta dela ser uma convidada externa, né, então ela está vindo lá de São Paulo, né, ela tem uma experiência muito grande com essa construção, e eu acho que ela pode contribuir bastante. Então a gente inicia um segundo bloco agora, e quem tiver questões, né, já vai pensando, já vai formulando, para a gente passar para a Vivian, a professora Vivian vai fazer as inscrições, para no final a gente poder ter um espaço de debate. Tá? Sem delongar, já passo aqui para a Raquel, agradecendo mais uma vez pela presença, a gente fica muito feliz com a sua participação. Raquel. Oi, bom dia a todos. Bom, eu estou aqui convidada na condição de técnica, né, do IFAM, e a partir de um ofício do gabinete do vereador Paulinho Juventude, eu emiti uma nota técnica sobre a relação do plano diretor com o patrimônio cultural do município. E vou falar um pouco desse conteúdo para vocês. Bom, em São Roque a gente tem bens tombados federais, estaduais, né? Entre os bens tombados federais a gente tem o sítio Santo Antônio e a Capela, que também é tombado pelo Condefat. Temos a antiga fábrica de tecido Brasital, que está em processo de tombamento pelo Condefat, né? E temos o centro histórico da cidade, que está bastante descaracterizado, mas que ainda guarda elementos assim, de autenticidade, que é possível observar no traçado urbanístico e na preservação de parte desse gabarito aí das edificações, né? Bom, o que eu achei interessante, né, e foi uma oportunidade muito grande para pôr no papel uma questão que eu já estava refletindo já há algum tempo. Eu trabalho há muitos anos como fiscal do sítio Santo Antônio, né? Então sempre venho para São Roque e tenho observado e me questionado da qualidade da ruralidade do município, que é muito singular, muito especial, né? E que diferencia esse município dos outros municípios da região metropolitana de São Paulo. Ainda que São Roque não esteja oficialmente como parte da região metropolitana de São Paulo, ele está a uma distância muito próxima da capital, a 1 hora, né? E a gente observa que nesses municípios que compõem essa região metropolitana de São Paulo, como Osasco, Barueri, entre outros, né, Cotia, eles se transformam a partir de uma relação que eles estabelecem com a capital, né, que é uma relação de complementaridade e a partir também de relações econômicas, né, de fluxos econômicos muito fortes, e eles se transformam drasticamente a partir dos anos 70 e 80. Ou seja, eles eram municípios que tinham áreas rurais, né, chácaras, pequenas chácaras com culturas de verduras, legumes, culturas especiais, de itens especiais agrícolas, e eles eles viram cidades dormitórios, né, e também eles passam a receber condomínios de alto padrão, de médio padrão, e agora condomínios populares, mais recentemente, né. Tudo isso a partir de uma transformação bem agressiva da questão de lei de ocupação do uso do solo, né. Então, o que diferencia São Roque, nesse contexto, né, dessa macro-região que está a 1 hora da capital, é justamente essa questão da ruralidade e essa qualidade ambiental que ainda existe no município, né. E essa ruralidade, ela tem raízes no século XIX e alguns pesquisadores também observam que ela tem raízes até no século XVII, na fundação da cidade, né, com a cultura das primeiras vinhas para uso doméstico, né. E eu acredito que é possível entender
que essa paisagem rural, ela tem um componente cultural muito importante para o município e para a região. E aí eu quero trazer para vocês um pouco do que eu posso compartilhar sobre o conceito de paisagem cultural, né? O conceito de paisagem cultural, ele é um conceito que nasce na disciplina da geografia, a partir do trabalho de um geógrafo alemão chamado Karl Sauer. E ele observa que a paisagem ela tem um componente de cultura e que tem territórios específicos em que a ação do homem qualifica esse território a partir da sua cultura material e imaterial. Então, resumindo, a paisagem cultural é um território onde há uma síntese tanto de bens materiais, né, que são edificações, materialidade também são acervos, como bens imateriais, que são fazeres, celebrações, saberes, né? E a questão da cultura agrícola, né, é muito singular em São Roque, né? E eu acho que ela tem realmente um componente de qualificação como patrimônio cultural. Então, ela se enquadraria, né, valeria a pena a sociedade pedir que os órgãos de preservação, não só o IFAM, mas o CONDEFAT, até o próprio órgão municipal, se manifestasse sobre isso, né, e abrisse estudos, tá? Então, o que acontece a partir disso, né? Quando a sociedade provoca os órgãos de preservação, eles têm que se manifestar como órgãos públicos, né? E eles vão gerar entendimentos sobre se essa paisagem rural é um patrimônio cultural também, né? Então, eu trago na minha nota técnica esse repertório justamente para empoderar, vamos dizer assim, né, os agentes públicos e a sociedade civil para refletirem sobre esse território. Quer dizer, vocês já estão refletindo, né, mas assim, trazendo mais elementos, né. Veja, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, pela Constituição Federal, ela é atribuição do município, né, e os órgãos de preservação, no caso do IFAM, é um órgão federal, né. Então, assim, nós não podemos legislar sobre o uso e ocupação do solo de nenhum município. Mas existe uma área forte de interação em dois momentos, né, que é uma sobreposição, vamos dizer assim, de poderes e de atribuições, que são as áreas de entorno dos bens tombados, porque essas áreas de entorno, elas colaboram na preservação daquele bem tombado, ou seja, elas precisam também ter perfis, né, critérios que somem a preservação do bem tombado em si, isoladamente. Então, esse é o momento em que tem essa sobreposição do tombamento com o uso e ocupação do solo. E no caso de São Roque, que é o que a gente está discutindo hoje, outra interação forte que vai ter da legislação federal com a municipal é a questão da paisagem cultural, né? Paisagem cultural, ela é regrada, né, na década de 90 pela Unesco, a partir de uma recomendação para paisagens rurais europeias, paisagens culturais. Então, o que estava acontecendo? Naquele momento, os preservacionistas estavam se questionando se aqueles ambientes rurais que se encontravam repletos de referências culturais seriam patrimônio, né? Porque nós sempre vemos o patrimônio como o imóvel tombado que está dentro de uma cidade ou de um bairro, ou como um acervo dentro de um museu, né? Então, foi um olhar dos preservacionistas, do campo da preservação cultural para a área rural, na década de 90, que gerou essa primeira recomendação da Unesco. A partir disso, né, se consolida o entendimento da paisagem cultural no patrimônio, e isso entra para o arcabouço técnico e teórico do IFAM em 2007, com uma
instrução normativa sobre paisagem cultural, tá? E a paisagem cultural, ela não é um tombamento, assim, do ponto de vista legal, tá? O tombamento é uma legislação que interfere na propriedade privada, né? A paisagem cultural, ela oferece, né, ela promove outro instrumento de preservação, que é a chancela. Chancela, na verdade, é um pacto cultural entre as pessoas e a sociedade que estão compartilhando aquela paisagem, né? Então, o tombamento ele vai se aplicar aos bens que os órgãos selecionam, né, como bens de interesse cultural, de memória social, e a paisagem cultural vai usar a chancela. Então, a chancela é um processo participativo que envolve a comunidade, né, e que envolve os bens materiais e imateriais naquele território. Então, considerando, né, que São Roque tem essa cultura agrícola singular, né, que já tem uma origem de mais de 100 anos, eu acho que vale a pena a sociedade começar a discutir a chancela da paisagem cultural como instrumento de preservação. Então, é basicamente isso. Bravo! Agradeço a Cláudia, né, por trazer a contribuição e já passo para o professor. Desculpa, Raquel. Desculpa, Raquel, né? Cláudia foi anteriormente. Agradeço, Raquel, pela contribuição e passo já para o professor João Giannini, aqui representando a sociedade civil, né, João? Com o microfone, fica à vontade, tá? Mais ou menos uns 15 minutos aí, tá bom? Bom dia a todos. Vai ter uma apresentação, não é? Primeiro eu queria agradecer o Instituto Federal por ter acolhido a sociedade civil. A gente fez um pedido para várias pessoas aqui do Instituto para que vocês colaborassem com o processo de construção do plano diretor. Então, a sociedade civil tem muito a agradecer por essa abertura de diálogo que está sendo tecida nesse momento. Eu também preciso agradecer um coletivo, eu não estou aqui sozinho, a gente representa um coletivo que foi instituído durante esse processo, na primeira audiência pública, no dia 28 de fevereiro, que se autodenominou dentro do processo como Coletivo Ver São Roque Verde. Então eu estou aqui representando esse grupo, são centenas, hoje são milhares de pessoas que estão seguindo a página no Instagram, chama Plano Diretor SR, onde são postadas diversas informações acerca desse processo. Então, agradeço aqui a todos que estão fazendo essa luta. E eu também estou representando aqui a Estação Ailasc, que é uma organização da sociedade civil que tem 22 anos, e eu queria começar com ela, queria apresentar para vocês aqui o trabalho mais antigo da Estação Ailasc, é da oficina Fios e Linhas, das bordadeiras da estação, e a Rita Faria, que é a coordenadora, está presente. Obrigado, Rita. A Rita é autora desse bordado em homenagem ao Mário de Andrade, né? O Mário de Andrade foi quem comprou a Capela Santo Antônio, né? O sítio Santo Antônio, e a gente tem grupos de leitura de Mário de Andrade, estão todos convidados para participar conosco, todo sábado, à 13h. São os narradores de Mário de Andrade, coordenada pela Silvia Pinheiro Machado. Queria também aproveitar e agradecer a Cida Faria, ela é autora desse bordado da Estação Ailasc, então obrigado, Cida, por vir à oficina Cozinhas. E a Bela, que não está presente, fez esse desenho, essa pintura em homenagem ao Sítio Santo Antônio, que a Raquel Nery também expressou aí para nós. Vamos lá. Então, pessoal, eu acho que um ponto muito importante para nós, a sociedade civil, é a questão da desruralização, que está sendo proposta pelo plano diretor. E a gente pediu muitos estudos para a prefeitura e não nos apresentaram estudos. Então nós montamos um grupo de estudo da sociedade civil e fomos estudar os mapas, os documentos, o que tem disponível para poder fomentar o debate. E nesse momento eu queria agradecer à prefeitura no sentido de ter dado um passo para trás, ter tirado o projeto da Câmara
para poder, de fato, trazer essa discussão para a sociedade. Mas não dá para atropelar de novo. Não dá para dizer, vamos fazer audiências públicas, vamos resolver. Não, a gente precisa dar um passo para trás. A gente precisa estudar, saber o que está acontecendo, para não prejudicar tudo isso que a Raquel, por exemplo, colocou. Então vamos lá. Vocês, o Plano Diretor 2006, nós temos essa área rural em verde, e o Plano Diretor proposto, a revisão proposta de 2023, estão vendo as áreas verdes? Deixa eu pegar um negócio para me ajudar aqui. Esse cara aqui, né? Tem um laser aqui? Opa. É o preto que eu aperto? Mas eu acho que ele não está saindo. Eu aponto com o dedo, não tem problema. Olha o meu tempo aí, Bob. Questão técnica, por favor. Beleza. Maravilha. Obrigado. Então vamos lá, pessoal, voltando agora, tá certo? Ó, então você tem aqui, essa é a desruralização de 37% do território de São Roque. Quer dizer, essa área sai do rural e se transforma em urbano, são 49 quilômetros quadrados. Hoje nós temos em torno de 36 quilômetros quadrados de área urbana e a prefeitura está propondo uma ampliação de mais 40 universitária. De 2019, é um estudo sobre as áreas de riscos. Ele fez isso em 2 cidades, São Sebastião e fez em São Roque. Vocês viram o que aconteceu com São Sebastião? Vocês viram? Ele também fez para São Roque em função do relevo serrano de São Roque. E olha o resultado desses estudos que a revisão da proposta do plano diretor não utilizou. E eu não sei por quê, porque a prefeitura tem esses dados. Então vamos lá. Nesse estudo, esse mapa é maravilhoso, infelizmente está pequeno, mas você tem as áreas suscetíveis à inundação e a deslizamento de massas. Segundo o IPT, 50 quilômetros quadrados do município de São Roque está sujeito a inundações, sendo que na área urbana atual são 10 quilômetros quadrados. E aí a gente pergunta, não é? Dos 49 quilômetros quadrados de expansão urbana da revisão do plano diretor, quantos estão nessas áreas de risco? Enquanto aumentará o risco das demais zonas? Pessoal, foi em 2016 que a gente viu a Antônio Dias Bastos, a Marginal, desabando. Vocês imaginam com essa expansão urbana sem estudo técnico? Por isso nós estamos aqui, para convidar o Instituto Federal a participar desse processo. O curso de gestão ambiental, porque a gente precisa de estudo para essa mudança que está sendo proposta. Compreende? Vamos lá, estou correndo. Aqui é algo básico, pessoal. São as bacias hidrográficas de São Roque. Vocês, alunos do IFE, devem conhecer melhor do que eu, não é? Então nós temos aqui, pessoal, só para a gente situar do ponto de vista hidrográfico o nosso município. Nós temos a bacia do Sorocamirim, temos aquele que vai falar sobre isso aqui, não vou me delongar muito. A bacia do Sorocamirim, aqui é a bacia do Mombaça, que ela é formada pelos rios Aracaí, que vem lá de Mailasque, do Alto da Serra, pelo Carambeí, uma das nascentes do Carambeí, inclusive está dentro dessa região do Instituto Federal, nasce aqui nessa área e corre em direção ao Recanto da Cascata e vai formar lá a Marginal, não é? Então são 2 rios mais conhecidos nossos. Aqui nós temos a bacia do Ribeirão do Colégio e aqui de São João Novo. Pessoal, da onde vem a água? A água vem das florestas. É daí que vem a água. Quando a chuva cai e bate numa floresta, a floresta absorve pelas folhas, forma a serrapilheira. Isso vai sendo percolado lentamente no solo e vai formando um lençol freático. Quando a gente corta a floresta fora, o que acontece? A chuva cai, ela corre e assoreia o rio. O rio deixa de correr. É o caso do Carambeí. Todos vocês que chegaram aqui no Instituto Federal, vocês passaram por um braço do Carambeí, que nasce lá na Dom Pato e vem descer aqui na Quintino de Lima. Vocês viram o rio correndo? Não, porque só tem areia, ele está assoreado. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então o que a gente precisa fazer para proteger os nossos rios, os nossos mananciais que garantem água para a gente? A gente tem que manter as florestas nas cabeceiras e nos cursos d'água. Não dá para permitir essa expansão urbana sobre essas áreas. Tá? Eu estou precisando de água. Desculpa. Perdão. Desculpa, Bob, estou correndo. Tá?
Pessoal, São Roque, portanto, é terra de nascente, pessoal. Nós temos nascentes. Vejam aqui, ó as nascentes aqui no alto da serra, as nascentes aqui em Mailasque. Qual que é a água que a gente bebe? A gente bebe água hoje do rio Sorocamirim. Por que a gente bebe água do rio Sorocamirim? Porque nós assoreamos o Carambeí, não dá mais para beber água do Carambeí. A gente poluiu o Aracaí, não dá mais para beber água do Aracaí. Sobrou só o Sorocamirim, sendo que tem 2 estações de captação de água no Sorocamirim. Olha aqui, esse dado é do Atlas das Águas, também não vimos isso na revisão do plano diretor. Aqui nós temos aqui, ó, Bacia do Aracaí, contaminada, tá vendo o vermelho? Não dá mais para beber. E deixa eu dar uma informação para vocês. Vocês já ouviram falar na Mata da Câmara? A Mata da Câmara foi comprada pela Câmara Municipal em 1920. Por quê? Para proteger as águas, para garantir o abastecimento de água de São Roque. Sabe como é que é o nome desse rio? Braço do Aracaí? Rio Boa Vista. Morreu. Não dá mais para beber. Está completamente contaminada essa água. Vocês estão entendendo que a gente tem muito trabalho para fazer? A gente tem que recuperar esses rios, gente. Eles nascem aqui em São Roque.